Abra sua Bíblia, por favor. 1 Reis, capítulo 20, versículo 28. Muitas vezes nós passamos por situações que fica difícil até mesmo crer que Deus está com a gente. E o que não falta nos momentos difíceis são pessoas, são vozes que se levantam para colocar dúvidas, para tentar nos convencer que Deus não existe, que Deus não se importa, que Deus nos abandonou, que nós estamos sozinhos e que não há esperança para nós. A Bíblia aqui, no livro de 1 Reis, no capítulo 20, no versículo 28, diz assim: E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: Assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: O Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales, toda essa grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Olha bem para mim aqui, por favor. Israel havia vencido, derrotado os inimigos, os sírios. Israel, quando os derrotou, Israel estava nos montes. Então, eles pensaram o seguinte: olha, eles nos venceram porque eles estavam onde? Nos montes. Se vocês levarem a batalha para o vale, vocês vão derrotar eles. Leva a batalha para o vale. Só que Deus mandou um recado, dizendo: olha, para mostrar para eles e para vocês que eu sou Deus dos montes e Deus dos vales, eu vou entregar na mão de vocês essa multidão. Sabe o que isso nos ensina? Cuidado quando você estiver por baixo. Nós podemos aqui dizer que o vale, ele representa, ele significa tempos difíceis, tempos sombrios, tempos de dor, como o vale da sombra da morte, por exemplo, do Salmo 23. Que Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Mas nem todas as pessoas, quando elas estão no vale, quando elas estão passando por tempos difíceis, elas conseguem acreditar que Deus está com quem? Com elas. E para piorar a situação, se não bastasse algumas pessoas acreditarem que Deus está com elas só quando elas estão por cima, quando elas estão por baixo, Deus abandonou elas. Se não bastasse isso, ainda tem pessoas que quando você está por baixo, essas pessoas são usadas pelo mal para dizer para você: cadê o seu Deus? Cadê a sua fé? Poxa, mas você não é uma pessoa de Deus? Como que Deus permitiu você passar uma situação dessa? Como que você adoece assim? Como é que o seu casamento acaba dessa maneira? Como é que você está no estado em que está? Poxa, cadê a sua fé? Cadê o seu Deus? Você ora tanto, você vai tanto na igreja. Poxa, será que Deus não ouve você? E ouvir isso dói. E dói demais. Porque muitas vezes a pessoa
não fala em tom de acusação, acusando você de falta de fé. Não, a pessoa muitas vezes fala naquele tom de preocupação com você, e é pior ainda, porque você fica corado de vergonha, porque a pessoa fala: poxa vida, eu não tenho a fé que você tem, eu não frequento igreja, eu faço tudo errado, mas você, fulana, você é uma pessoa de Deus, você faz tudo certo. Poxa, eu conheço você, eu conheço o teu caráter, como é que Deus não te ajuda? Aí é pior, aí dói mais, aí é pior ainda. E se a pessoa não guardar o coração dela e não permanecer na fé, ela começa a murmurar, ela começa a questionar a Deus, ela começa a se questionar: será que Deus realmente é comigo? Será que Deus existe? Será que Deus está comigo nessa doença? Será que Deus está comigo nessa situação crítica que eu estou passando aqui na minha vida financeira? Será que Deus é comigo, sendo que a minha casa está de cabeça para baixo? Será que Deus realmente está comigo? A pessoa começa a duvidar, começa a murmurar. E isso não produz a manifestação de Deus. Não. Por isso que você tem que permanecer crendo, mesmo no vale, mesmo no meio da dificuldade, mesmo quando tudo der errado para você. É difícil? Claro que é difícil. Quando você olha, por exemplo, para Jó, Jó tinha tudo. Jó, ele tinha uma vida perfeita. O que faltava para aquele homem? Aquele homem tinha casamento, aquele homem tinha muitos filhos, aquele homem tinha saúde, aquele homem tinha prosperidade, propriedade, funcionários, criados. Aquele homem tinha comunhão com Deus, porque o próprio Deus fala que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O que faltava na vida desse rapaz? Não faltava nada. Aí da noite para o dia, ele vê a vida dele desmoronando. O diabo vem, toca na vida dele. Você conhece a história? Do nada, de uma hora para outra, a vida dele vira de cabeça para baixo, ele perde tudo, fica sem nada, a ponto de até a saúde estourar, úlceras malignas no corpo, da planta dos pés ao alto da cabeça, e ele tem que pegar cacos de pedra para se coçar por causa das úlceras malignas que estouraram nele. Você imagina a cabeça desse homem, vendo a vida dele desmoronar. Só que quando a mulher dele diz: ainda conservas a tua integridade a Deus, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele fala: tu falas feito uma doida mulher. Ele deu, ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quantas pessoas conseguem adorar a Deus no vale, na dificuldade? Tem gente que canta, tem gente que adora a Deus quando as coisas estão o quê? Estão boas, não é assim? Você vai na casa dela, está lá o som ligado nas alturas, né? Está lá a música, nas alturas, adorando a Deus, né? Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu quero ver a pessoa manter isso quando ela estiver passando pelo vale, quando ela estiver passando uma dificuldade e todo mundo apontar o dedo para ela e cobrar uma resposta. Aí que você vê quem realmente está na fé e quem não está. Por isso a orientação do apóstolo Paulo quando diz: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. É o autoexame. Eu vou me examinar, eu realmente estou na fé? Ou eu só estou na fé quando tudo vai o quê? Quando tudo vai bem. Ou eu só estou na fé quando as coisas estão bem. Eu preciso entender o seguinte. Nós precisamos entender o seguinte: que há um propósito nos vales. Há um propósito. O vale, ele não é apenas um lugar de dor, de sofrimento, mas ele é um lugar
de aprendizado. Ele é um lugar de crescimento. É um lugar que nós somos levados a orar mais, a buscar mais intimidade com Deus. O vale, ele nos ensina, ele fortalece o nosso caráter. Amém? Então, é um lugar de aprendizado. Agora, eu posso aprender e tirar lições para a minha vida, com as dificuldades que eu passo, os vales que eu enfrento, ou eu posso permanecer nele murmurando, reclamando e não aprender o quê? E não aprender nada. Outra coisa, no vale, nós precisamos entender que a soberania de Deus, ela é incondicional. Deus não se limita ao sucesso ou à segurança, não. Deus, ele é Deus quando tudo dá certo, mas ele é Deus quando tudo dá errado. Ele é Deus na abundância, mas ele também é Deus na escassez. Ele é Deus no luto, ele é Deus na doença, ele é Deus no fracasso. Diga assim, ele continua sendo. Ele não muda. Amém? Outra coisa, a presença e vitória. O Deus que habita no alto é o mesmo Deus que desce no vale. O mesmo Deus que pega na tua mão, vem cá, por favor, e coloca você aonde? No monte? Coloca você por cima. Esse mesmo Deus aqui que te levanta, esse mesmo Deus aqui que te exalta, esse mesmo Deus aqui, quando você desce lá no vale, e você está lá no vale sozinho, que ninguém quer saber de você, que você está ali se sentindo derrotado, do nada, um fracassado, abandonado, esse mesmo Deus, ele desce aonde? Lá no vale. E lá no vale ele também está com quem? Ele também está com você. Amém? Então não importa a dificuldade, não importa o inferno que você está vivendo, não importa o tamanho do vale. Ou você acha que a mão de Deus encurtou, que o braço de Deus encurtou, que a mão de Deus não pode se estender para você nesse vale? Aí você fala, ih, pastor, mas é que o senhor não sabe o tamanho do vale é fundo. A coisa está feia, o vale é fundo. O vale é fundo, mas o braço de Deus alcança. Amém? E lá no vale, mesmo no vale, ele garante vitória, ele garante consolo. Lá no vale, lá no meio da dificuldade, ele não abandona você. E Deus provou aqui para os sírios, Deus provou aqui para o rei de Israel, Deus provou aqui que ele era Deus nos montes e que ele era Deus aonde? Nos vales. E Deus vai provar para você, e ele vai provar para aqueles que olham para você e digam assim, e dizem assim, fulano já era, acabou, fulano está no vale, fulano está no vale. Deus vai mostrar que ele é com você também no vale. Amém? Você vê que a pessoa, quando é da fé, ela pode estar diante do vale que for, ela vai usar a fé, ela vai profetizar. Amém? Quando Deus leva Ezequiel àquele vale de ossos secos, a Bíblia diz que aqueles ossos estavam como? Sequíssimos. Não tinha o quê? Vida nenhuma. Talvez você está assim, pastor, não tenho vida. É só a ossada. Só que ele mandou o profeta profetizar. Profetiza. E foi crescendo carne, tendões, e se colocou de pé um exército. Mas o que faltava neles? Faltava o espírito. E Deus falou para ele, profetiza. Profetiza. E vai vir dos 4 cantos da terra. O vento do espírito vai entrar nesses mortos e eles viverão. E se colocou um exército poderoso de pé. É isso que Deus faz. Ele pega a pessoa morta,
ele pega a pessoa incrédula, ele pega a pessoa desacreditada, ele pega a pessoa em cima de uma cama maltrapilha, morrendo, fedendo, ele pega a pessoa desacreditada e faz o que com ela? Ensopra o espírito dele dentro da pessoa. E a pessoa que não tinha vida, ela passa a ter o quê? Ela passa a ter vida. Amém? Você crê nisso? O Espírito de Deus vai entrar dentro de você agora. Você crê? Fique em pé, por favor.